Cuidei da minha avó sozinho por 15 anos. O que encontrei no envelope mudou minha vida. Henrique tinha 32 anos e uma vida que cabia dentro de um apartamento pequeno. Não era reclamação, era constatação. E naquele apartamento, num sofá encostado na parede da sala, a sua avó, Dona Aparecida, dormia com os cabelos brancos espalhados pelo travesseiro, a respiração mansa, as mãos cruzadas sobre o peito, como sempre fazia quando estava descansando. Ele segurava o envelope há quase 2 minutos, sem conseguir abrir. Tinha encontrado dentro da caixinha de madeira que ficava na gaveta da cômoda dela, aquela cômoda clara, de gavetas com puxadores redondos, que estava no quarto dela, desde antes de ele nascer. A cômoda tinha cheiro de alfazema e de tempo. Ele conhecia cada detalhe daquele móvel, porque durante anos foi ele quem limpou, quem organizou, quem abriu aquelas gavetas quando ela não conseguia mais se abaixar com facilidade. O envelope era de papel craft, um pouco amarelado nas bordas, e tinha o nome dele escrito à mão na frente, com aquela letra redondinha e caprichada que Dona Aparecida ainda usava quando estava bem. Henrique. Só isso, sem sobrenome, como se ela soubesse que ele ia entender. Ele não sabia se devia abrir. Durante 15 anos, ele tinha feito tudo por ela. 15 anos. Desde que tinha 17 anos, e os outros membros da família tinham sumido um a um, cada um com uma desculpa nova, cada um com uma vida que, segundo eles, não dava para conciliar com os cuidados de uma senhora que ia precisando cada vez de mais atenção. 15 anos em que Henrique acordou cedo para dar o remédio dela na hora certa, em que aprendeu a cozinhar do jeito que ela gostava, em que desmarcou planos, abriu mão de coisas, construiu uma vida ao redor da vida dela. E agora, ali estava um envelope com o nome dele escrito pela mão dela, escondido numa gaveta que ela nunca tinha pedido para ele abrir. Henrique respirou fundo e puxou a folha de dentro. Mas para entender o que estava naquela carta, você precisa entender o que veio antes. Porque essa história não começa naquela tarde. Ela começa muito mais atrás, num tempo em que Henrique ainda usava mochila de costas e achava que família era uma coisa sólida, que não rachava. Ele tinha 17 anos quando a mãe foi embora. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo que ele hoje consegue enxergar com mais clareza, mas que na época parecia simplesmente incompreensível. A mãe dele, Wanda, era a filha mais nova de Dona Aparecida. Era uma mulher de riso fácil e de problemas difíceis, problemas que ela nunca soube carregar direito. Henrique não conheceu o pai que tinha saído de cena anos antes sem deixar endereço. E a Wanda foi se afastando aos poucos, primeiro nas visitas que ficavam mais curtas, depois nos telefonemas que ficavam mais raros, até que numa manhã de inverno ela apareceu com uma bolsa grande, deixou um abraço rápido, disse que ia resolver umas coisas e voltava logo. Não voltou logo. Dona Aparecida era quem estava lá. Sempre. Desde que Henrique era criança e a mãe precisava trabalhar, ou sair, ou sumir por alguns dias. Era a avó quem esquentava o leite, quem checava a tarefa, quem esperava acordada quando ele chegava tarde. Ela tinha 62 anos naquela época, ainda ágil, cabelos mais escuros com algumas mechas brancas, voz firme. E quando a Wanda foi embora de vez, foi Dona Aparecida quem olhou para o neto e disse, com aquela calma que ela tinha de fazer qualquer coisa grave parecer administrável, então você fica comigo, a gente se vira. E eles se viraram. Henrique terminou o ensino médio cuidando da casa, enquanto ela ainda conseguia trabalhar como costureira. Depois ela foi precisando parar por causa das dores nas mãos, e ele arrumou um trabalho de entregador, depois num mercado, depois foi aprendendo a fazer serviços de manutenção, conserto de eletrônico, qualquer coisa que pagasse a conta. Com 20 e poucos anos, ele já tinha desenvolvido uma habilidade com computadores e foi construindo um trabalho remoto, aos poucos, tropeçando bastante, mas sem parar. Era o suficiente para pagar o aluguel, a alimentação, os remédios dela, que foram aumentando conforme os anos foram passando. Os tios apareciam de vez em quando. Tia Sueli, filha do meio de Dona Aparecida, morava numa cidade a algumas horas de distância. Ligava no aniversário da mãe, às vezes na Páscoa.
quando Henrique pedia ajuda, ela tinha sempre uma razão muito lógica para não poder. O marido estava doente, a obra em casa, o serviço apertado, as filhas precisando dela. Sempre havia algo que a impedia de aparecer, mas nunca havia algo que a impedisse de dar opinião sobre como Henrique estava ou não estava cuidando de Dona Aparecida. Uma vez, Sueli ligou dizendo que tinha ouvido falar que a mãe estava sem tomar um remédio por 2 dias porque a farmácia tinha acabado. Henrique tinha ido buscar o remédio no dia seguinte, logo cedo, e já tinha resolvido. Mas Sueli falou como se ele fosse um negligente, com aquele tom de quem sabe muito sem precisar ver nada de perto. Ele engoliu. Aprendeu a engolir muita coisa. O primo Danilo era filho de um irmão de Dona Aparecida, já falecido. Então era um parente mais distante, mas que aparecia nas reuniões de família como se fosse próximo. Danilo tinha uma maneira de aparecer nos momentos bons e sumir nos difíceis que chegava a ser impressionante. Quando Dona Aparecida passou por um período mais grave de saúde, há uns 3 anos, Henrique ligou para todo mundo pedindo que alguém pudesse ficar com ela por alguns dias enquanto ele tentava resolver uma situação de trabalho urgente. Danilo disse que tentava, que ia ver, que ligava de volta. Nunca ligou. Foi a vizinha Marta quem ficou. Marta tinha 58 anos, viúva, e morava no apartamento do lado havia uns 12 anos. Ela e Dona Aparecida tinham se tornado amigas daquele jeito que só acontece entre pessoas que vivem parede a parede por tempo suficiente. Marta sabia onde ficava a chave reserva, conhecia a rotina de remédios, sabia do jeito certo de ajudar Dona Aparecida a sentar quando ela acordava com tontura. Ela fazia isso sem pedir nada em troca, só porque gostava deles dois. Henrique nunca soube direito como agradecer aquilo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A vida dos dois tinha uma rotina que era ao mesmo tempo pesada e reconfortante. Henrique acordava antes dela, preparava o café com leite que ela gostava bem quente, separava os comprimidos da manhã no copinho plástico azul que ficava ao lado da pia. Ela acordava devagar, com aquela expressão de quem está voltando de um lugar muito fundo, olhava para ele e sorria antes mesmo de dizer bom dia. Era um sorriso que Henrique não conseguia explicar direito, mas que valia muito. Valia mais que qualquer outra coisa que acontecia no resto do dia. Eles conversavam muito, sobre tudo e sobre quase nada. Ela gostava de contar histórias do passado, do tempo em que era jovem, do bairro onde cresceu, do marido que tinha perdido cedo demais. Henrique ouvia com atenção genuína, porque as histórias dela tinham uma qualidade que ele não encontrava em mais lugar nenhum, uma espessura de vida, uma honestidade sobre o quanto as coisas podiam ser ao mesmo tempo belas e dolorosas. Mas havia assuntos que ela desviava, não de forma grosseira, não de forma que ficasse evidente à primeira vista. Era uma arte sutil. Sempre que o nome da Wanda entrava na conversa, Dona Aparecida ficava um segundo mais quieta, escolhia as palavras com um cuidado diferente, mudava levemente o curso da frase. Henrique tinha percebido isso lá atrás, mas tinha aprendido a não forçar. Havia acordado com a ideia de que alguns assuntos precisavam ficar onde estavam. Até o dia da consulta. Dona Aparecida tinha ido ao médico para um acompanhamento de rotina. Nada de urgência, nada que tivesse dado um sinal de alarme. Só o retorno semestral com o cardiologista que ela frequentava há anos. Henrique foi junto, como sempre. Sentou na cadeira ao lado dela, enquanto o médico falava com paciência sobre os exames, sobre o coração dela que já tinha passado por tanta coisa, mas que, dentro do esperado, estava bem. No caminho de volta, ela ficou quieta demais. Henrique perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, estava só cansada, mas era um cansaço diferente daquele que ele conhecia. Era o cansaço de quem está pensando em alguma coisa pesada. Quando chegaram em casa, ela foi deitar mais cedo que o costume. Henrique ficou na sala tentando trabalhar, mas com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava diferente no ar, sem conseguir identificar o quê. Foi quando ela chamou.
Henrique. A voz dela veio do quarto. Não era urgência, não era susto. Era só chamado. Ele foi até a porta. Preciso que você pegue meu caderno de anotações. Tá na gaveta debaixo da cômoda. Tem umas papeladas de plano de saúde que o médico pediu para levar na próxima vez. Ele abriu a gaveta e lá estava o envelope. Estava embaixo do caderno, embaixo de uma pilha de folhas dobradas que eram mesmo documentos de plano de saúde. Não estava escondido de um jeito óbvio, mas estava protegido, enterrado embaixo de outras coisas. E tinha o nome dele na frente, escrito com caneta azul, com aquela letra que ele reconheceria em qualquer lugar. Ele ficou parado. Olhou para o quarto, mas ela já tinha fechado os olhos. Tinha ficado quieta rápido, como acontecia às vezes, o corpo dela cedendo antes mesmo que ela planejasse dormir. Henrique pegou o envelope com cuidado, levou para a sala, sentou na poltrona que ficava perto da janela e ficou olhando para ele por um longo tempo. Aqui eu preciso pausar um segundo, porque imaginar aquele momento, um rapaz de 32 anos que tinha dado tudo de si por 15 anos, segurando um envelope com o nome dele escrito pela mão da única pessoa que nunca tinha desaparecido da vida dele, é um peso específico. É um tipo de peso que não é de tristeza e não é de alegria. É de espera. De tudo que pode estar prestes a mudar. Eu não sei vocês, mas esse momento me pegou de um jeito que não esperava. Henrique abriu o envelope devagar. Tinha mais de uma coisa dentro. A primeira era uma folha dobrada em 3, escrita no frente e verso com a letra de Dona Aparecida. Começava assim: Meu Henrique, se você está lendo isso, é porque eu resolvi que era hora. Não sei se vou ter coragem de te dar pessoalmente. Talvez eu só consiga deixar que você ache. Ele precisou parar na segunda linha para respirar. A carta dizia que ela vinha pensando naquilo há muito tempo, que a consulta daquele dia não tinha trazido notícia ruim, mas tinha trazido algo mais sutil, a certeza renovada de que ela não era jovem, que o tempo passava mesmo, e que havia coisas que ela não podia continuar carregando sozinha. E então, ela começou a contar. Contou sobre uma caderneta de poupança que ela tinha aberto quando Henrique tinha 18 anos. Uma poupança no nome dele, alimentada todo mês com pouco. Às vezes muito pouco, às vezes com o que sobrava de algum dinheiro extra que ela conseguia com costuras avulsas, com um agrado de vizinha, com qualquer centavo que ela conseguia separar sem que ele percebesse. Durante todos esses anos, todo mês ela tinha depositado alguma coisa. Às vezes era muito menos do que ela queria, mas nunca tinha deixado passar um mês sem colocar alguma coisa. Henrique ficou olhando para aquela parte da carta por um tempo que ele não soube medir. 15 anos. Ela economizando às escondidas, todo mês, enquanto ele achava que estavam sempre no limite, sempre correndo para fechar a conta. Ela tinha construído alguma coisa ali devagar, em silêncio, sem dizer uma palavra. Dentro do envelope havia também uma folha de papel mais formal, com dados de conta e um número de agência. E um valor. Henrique leu o número mais de uma vez, porque não tinha certeza de que estava entendendo certo. Não era uma fortuna. Não ia resolver tudo de uma vez, ou mudar radicalmente a realidade material da vida dele da noite para o dia. Mas era real, era concreto. Era mais do que ele tinha imaginado que existia, acumulado gota a gota por uma mulher de mais de 70 anos, que nunca tinha deixado de pensar nele, mesmo nos dias em que ela própria estava com dificuldades. Mas a carta não tinha terminado. E foi o que vinha depois que fez Henrique precisar sentar ainda mais fundo na poltrona, como se as pernas tivessem perdido a certeza de si mesmas. Dona Aparecida escrevia, com a letra um pouco mais lenta agora, como se cada palavra tivesse custado mais. Tem uma outra coisa que eu preciso te falar. Uma coisa que eu fiquei em dúvida durante muito tempo, se era meu direito contar ou não. Mas eu sei que se eu for embora sem te dizer, vai ser uma injustiça. Você merece saber. Dentro do envelope havia uma segunda folha. Essa diferente. Era uma carta mais antiga. O papel um tom de amarelo mais intenso. A letra diferente da de Dona Aparecida. Uma letra inclinada para a direita, com os A feitos de um jeito específico. Era a letra da Wanda.
A mãe de Henrique tinha escrito aquela carta e estava endereçada à dona Aparecida. Ele começou a ler. A carta não tinha data exata, mas pelas referências que a Wanda fazia, Henrique calculou que tinha sido escrita há uns 8 anos. 8 anos depois de ela ter ido embora. Quando ele tinha 24. A Wanda escrevia que estava bem, que estava numa cidade litorânea onde tinha encontrado trabalho estável, que estava tentando se reconstruir depois de anos muito difíceis. E então, ela escrevia algo que ele nunca tinha imaginado. Que todo mês ela mandava um dinheiro para Dona Aparecida. Não era muito, mas era todo mês. E ela pedia que a mãe usasse esse dinheiro com o Henrique, de alguma forma, sem necessariamente contar de onde vinha, porque ela sabia que o filho provavelmente não queria saber dela. Não depois de tudo. Henrique precisou parar. Olhou para o lado. Lá estava Dona Aparecida, dormindo no sofá com aquela paz de sempre, os cabelos brancos, as mãos cruzadas. Aquele dinheiro todo que havia na poupança. Parte do que a avó tinha separado todo mês vinha também do que a Wanda mandava. A avó tinha misturado tudo, tinha guardado tudo, tinha construído aquela reserva com as duas partes, sem dizer para ninguém. Mas não era só isso. A carta da Wanda continuava. E o que ela dizia na parte final foi o que tirou o chão de Henrique de verdade. Ela escrevia que o pai de Henrique não tinha simplesmente sumido por irresponsabilidade. Ela escrevia que havia uma briga antiga, uma briga que envolvia a família toda. Uma briga que ela tinha alimentado com ciúme e com mágoa em cima de mágoa, e que ela tinha feito coisas que fizeram com que ele ficasse sem acesso ao filho. Não entrava em todos os detalhes, mas dizia claramente: "Eu errei. Eu errei mais do que você sabe, mãe. E o Henrique pagou por isso." Ela dizia que o pai do Henrique se chamava Renato, que era de uma cidade no interior, que ela tinha o endereço, se Henrique um dia quisesse saber. Henrique colocou as folhas no joelho e ficou olhando para a janela. Do lado de fora, a tarde estava caminhando para o fim, aquela luz amarela que vira laranja antes de sumir. Lá na rua, pessoas voltando do trabalho, uma criança correndo num pedaço de calçada, um cachorro latindo em algum lugar mais longe. O mundo continuava do mesmo jeito. Mas dentro daquele apartamento pequeno, alguma coisa tinha mudado de tamanho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Henrique ficou sentado por um longo tempo sem fazer nada. Depois ouviu Dona Aparecida mexer no sofá, aquele farfalhar de quem está acordando, aquele instante de confusão que ela às vezes tinha entre o sono e a vigília. Henrique? Ele foi até ela com o envelope na mão. Ela abriu os olhos devagar e, quando viu o que ele segurava, não demonstrou surpresa. Ficou quieta por um momento, com aquele olhar de quem finalmente chegou ao ponto de uma conversa que vinha adiando faz tempo. "Você achou?" ela disse. Não era pergunta. "Achei." Ela fez um gesto levíssimo com a cabeça, como se confirmar fosse suficiente. "Você leu tudo?" "Tudo." O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Depois ela patou o lugar ao lado dela no sofá, aquele gesto simples que era um convite. E ele foi sentar. "Eu devia ter te contado antes," ela disse. "Por que não contou?" Ela pensou um momento antes de responder. Era o tipo de pausa que ele conhecia bem nela, aquela pausa em que ela estava organizando não as palavras, mas a honestidade com que ia dizer. "Por 2 razões. A primeira é que eu não sabia se a Wanda ia continuar mandando ou ia parar de uma hora para outra. E eu não queria criar uma expectativa que sumisse. Você já tinha sofrido o suficiente com as sumidas dela." Henrique ouviu sem interromper. "E a segunda razão," ela continuou mais devagar, "é que eu fiquei em dúvida se era meu lugar decidir quando você ia saber sobre o pai. Sua mãe me mandou aquela carta, mas não chegou a me dar permissão para te passar. Fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Sabe que não sou de decidir coisas desse tamanho sozinha." "Mas decidiu guardar," ele disse, sem acusação, com uma observação. "Decidi guardar até achar que você ia estar pronto. Ou até eu achar que não ia poder esperar mais." Ela pausou. "Acho que hoje foi os 2 ao mesmo tempo."
Henrique olhou para ela. Aquela mulher de cabelos completamente brancos, rosto cheio de linhas que eram anos, que eram escolhas, que eram coisas carregadas e coisas soltadas. Ele tinha convivido com ela por 32 anos, conhecia cada hábito, cada tom de voz, cada silêncio, e ainda assim ela tinha guardado coisas que ele não sabia, não por malícia, por amor de uma espécie muito específica, aquele amor que tenta proteger mesmo quando a proteção já não é mais o que a pessoa precisa. A poupança, ele disse depois de um momento. Eu não fazia ideia. Ela deu aquele sorriso curto, quase sem abrir a boca, que ele conhecia como o sorriso de quando ela estava satisfeita com alguma coisa que tinha feito. Eu sei que não fazia. Por que você não me deixou ajudar? Podia ter me falado que estava guardando, eu poderia ter contribuído também. Porque você já contribuía com tudo o mais, ela disse. Você pagava tudo, cuidava de tudo, nunca reclamava. Eu precisava ter alguma coisa que fosse só minha para fazer por você. Entende? Era a única coisa que eu ainda conseguia fazer. Henrique ficou olhando para frente por um momento. Tem coisas que a gente ouve e sente que conhece aquela dor de algum lugar, aquele orgulho silencioso de quem não pode fazer muito, mas faz o que pode, com toda a dignidade do mundo. Eu senti essa parte. E sobre o Renato, ele disse. O nome saiu diferente, um pouco estranho na boca, como uma palavra em outro idioma que ele ainda estava aprendendo a pronunciar. Sobre o Renato, ela repetiu, igualmente devagar. Você não tem obrigação de buscar. Não tem obrigação nenhuma. Eu sei. E se você quiser buscar também não tem que ter medo do que vai encontrar. Você acha que ele sabe que eu existo? Ela demorou mais para responder dessa vez. A Wanda escreveu que sim, que ele sabe, mas que ficou anos sem ter como chegar até você por conta do que aconteceu entre os dois. Henrique ficou processando aquilo em silêncio. Um pai que sabia que ele existia. Um pai que estava em alguma cidade do interior, com um nome e um endereço guardados numa carta amarelada, num envelope de papel craft. A vida inteira ele tinha construído uma ideia de abandono, de ausência sem explicação. E agora essa ideia estava rachada, não destruída, não substituída por algo simples, mas rachada de verdade, com luz entrando pelas frestas. Nos dias que seguiram, Henrique ficou andando com aquele envelope dentro de si. Não literalmente, mas é a única maneira de descrever o que acontece quando uma revelação dessas se instala. Ela fica ali ocupando espaço, pedindo atenção, até que a pessoa decide o que vai fazer com ela. Ele conversou com Marta. Era difícil não conversar, porque ela era daquelas pessoas que percebiam quando algo estava diferente antes mesmo que a pessoa soubesse colocar em palavras. Marta ouviu tudo sentada na mesa da cozinha deles, com as mãos envolvendo a xícara de café, sem interromper uma vez. E aí? Ela perguntou quando ele terminou. Não sei ainda. Faz sentido não saber ainda. Você acha que eu devia tentar contato com ele? Ela pensou um momento com a honestidade que tinha de ser a coisa que Henrique mais gostava nela. Acho que você vai saber quando for a hora. E acho que o fato de você estar fazendo essa pergunta significa que alguma parte de você já quer. Quanto à tia Sueli, ela ligou naquela mesma semana, coincidência do destino ou não, perguntando como a mãe estava, com aquele tom de quem pergunta mais por hábito do que por real necessidade de saber. Henrique respondeu que estava bem, e ficou em silêncio sobre o resto. Não era o momento, e talvez não fosse o lugar. Dona Aparecida, nos dias depois da conversa, ficou mais leve. Era visível. Como se ela tivesse carregado aquele envelope, não só na gaveta, mas dentro do corpo, e agora que tinha passado para as mãos certas, uma tensão antiga tivesse finalmente relaxado. Certa manhã, enquanto tomavam café, ela disse de repente, sem que o assunto tivesse sido tocado, Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabia? Ele olhou para ela. Vó. Não tô sendo piegas, não. Tô sendo honesta. Você podia ter ido embora. Quando sua mãe foi, você podia ter arrumado um jeito de sumir também. Tinha toda a razão do mundo para fazer isso. Mas ficou. Não me vejo em outro lugar. Eu sei. Mas podia ter se visto. Isso é escolha, Henrique.
E eu sei o quanto custou. Ele ficou olhando para a xícara. Não me custou do jeito que as pessoas pensam, ele disse. E era verdade, era uma verdade que ele tinha demorado para entender, mas que estava lá. Teve dias difíceis. Teve noites em que eu fiquei com raiva de todo mundo. Dos tios que sumiam, da minha mãe, de não saber quem era meu pai. Mas quando eu ficava muito perto de achar que tinha sido desperdício, aí eu te olhava, e não parecia desperdício de jeito nenhum. Dona Aparecida não disse nada. Ficou com os olhos um pouco úmidos, daquele jeito que ela tinha de demonstrar emoção sem fazer cerimônia. E pronto. Levou pouco mais de um mês para Henrique escrever a primeira mensagem. Tinha encontrado o homem nas redes sociais com as informações da carta, um processo que demorou algumas semanas de busca cuidadosa, de hesitação, de voltar atrás e avançar de novo. Renato tinha 60 e poucos anos agora. Trabalhava com pequeno comércio. Tinha uma cara que Henrique ficou olhando por vários minutos, procurando algo familiar nos traços. A mensagem era curta. Dizia apenas quem era, como tinha chegado até ali, e que não tinha expectativas, só uma pergunta pendente há muito tempo. A resposta veio no mesmo dia. Não era uma resposta curta. Renato escrevia como alguém que tinha ensaiado aquele momento muitas vezes na cabeça, e ainda assim não estava preparado de verdade. Dizia que sabia que qualquer explicação chegava tarde, que não tinha nenhuma intenção de reescrever o passado, nem de ocupar um lugar que não mereceu. Mas que se Henrique quisesse conversar de qualquer forma, em qualquer ritmo, ele estaria ali. Henrique leu a mensagem várias vezes. Depois levou o celular até a sala e mostrou para Dona Aparecida. Ela leu devagar com os óculos na ponta do nariz, movendo um pouco os lábios como fazia com textos que queria absorver bem. Quando terminou, abaixou o celular e ficou olhando para frente por um instante. "O que você acha?" ele perguntou. "Acho que ele parece assustado." "É." Assustado não é ruim. Assustado significa que importa para ele. Henrique guardou o celular no bolso. Não tinha resposta para dar ainda, mas sabia que ia dar uma hora. Nos meses que seguiram, ele e Renato foram construindo algo que não tinha nome exato, que não era amizade, que não era ainda a coisa grande que talvez um dia pudesse ser, mas que também não era nada. Era contato, era a presença cuidadosa de duas pessoas que compartilhavam um pedaço de história e estavam descobrindo o que fazer com isso, agora que se reconheciam. A tia Sueli soube da poupança em algum momento, não pelos detalhes, só soube que existia. Ligou com uma surpresa que tinha dentro dela, uma ponta de ressentimento. Aquele tipo de reação de quem esperava que não houvesse nada para dividir e ficou incomodado ao descobrir que havia. Mas Dona Aparecida foi muito clara. Aquilo era de Henrique. Ela tinha construído para Henrique. Não havia o que discutir. Sueli ficou quieta. Marta, quando soube de tudo, ficou na porta do apartamento deles um tempão, ouvindo Henrique contar, e quando ele terminou, ela deu uma risada curta de espanto e balançou a cabeça. "A sua avó é a pessoa mais organizada que eu já conheci na minha vida", ela disse. E Henrique riu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Dona Aparecida foi ficando sabendo das conversas entre Henrique e Renato aos poucos. Nunca pediu detalhes, nunca pressionou. Mas de vez em quando fazia uma pergunta discreta do tipo: "E aí, falou com ele essa semana?" E quando Henrique dizia que sim, ela dava aquele sorriso curto, o mesmo de quando estava satisfeita com alguma coisa que tinha feito. Certo sábado de manhã, Renato apareceu. Não tinha sido marcado com muita antecedência, tinha sido combinado alguns dias antes com certa hesitação dos dois lados. Mas apareceu, bateu na porta. Estava de pé no corredor com um ar de quem não sabe exatamente onde colocar as mãos. Cabelos grisalhos, uns 60 e poucos anos na face, um pacote pequeno embaixo do braço que ele disse, desajeitado, que era um pão de queijo de uma padaria que ele tinha achado no caminho. Henrique ficou olhando para ele por um segundo antes de abrir mais a porta. "Entra." Dona Aparecida estava na cozinha quando Renato entrou. Ela saiu devagar, com os óculos na cabeça, o avental que ela ainda gostava de usar, mesmo não cozinhando tanto. Os dois se olharam por um momento que durou o suficiente para ser carregado de tudo. "Boa tarde, Dona Aparecida", ele disse. "Boa tarde", ela respondeu. Olhou para ele de um jeito direto.
Aquele olhar de quem avalia e decide rápido. Depois disse com toda a simplicidade do mundo: "Quer café?" E ele disse que queria. Eles ficaram na cozinha por quase 2 horas. Conversaram sobre coisas pequenas no começo, sobre a vizinhança, sobre o tempo, sobre o pão de queijo que estava bom mesmo. Depois as coisas foram ficando maiores devagar, do jeito que ficam quando as pessoas estão com vontade de verdade de chegar a algum lugar, mas respeitam que é um caminho comprido. Não foi uma manhã que resolveu tudo. Não foi o tipo de encontro que apaga os anos ou que transforma a dor em nada de repente. Mas foi real. Foi honesto. E quando Renato foi embora no começo da tarde e Henrique fechou a porta e voltou para a cozinha, Dona Aparecida estava lavando as xícaras de costas para ele. Ele foi até ela e ficou parado atrás dela sem dizer nada por um momento. "Vó." "Obrigado." Ela desligou a torneira e se virou. Olhou para ele com aqueles olhos que conheciam tudo dele desde antes de ele ter memória. "O que foi?" ela disse, fingindo que não entendia. "Pelo envelope. Por tudo." Ela fez um gesto com a mão, daquele jeito de quem está descartando cerimônia, mas os olhos dela entregaram o que ela estava sentindo. "Vai logo lavar essas xícaras que eu já tô cansada." E Henrique lavou rindo baixinho ali do lado dela, na cozinha pequena do apartamento que era a vida inteira dos dois. Fim da história. Às vezes, a gente passa anos achando que sabe exatamente a extensão da própria história. Sabe de onde veio, sabe o que perdeu, sabe o que construiu. E então aparece um envelope numa gaveta e a história fica maior do que você imaginava. Não necessariamente mais fácil, mas maior, mais inteira, mais verdadeira. O Henrique não ganhou uma família perfeita no final. Ganhou algo mais honesto do que isso. A chance de escolher o que fazer com o que ficou guardado. E escolheu ficar presente, da mesma forma que sempre fez. Conta pra gente o que você achou dessa história. Onde você acha que Henrique e Renato vão chegar daqui pra frente? E você já recebeu algum dia uma revelação que mudou o que você achava que sabia sobre alguém que amava? Deixa nos comentários, eu leio tudo. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça do like e de se inscrever no canal para não perder outras histórias que valem a escuta.